Boa tarde a todos e a todas. Estamos gravando a mesa constituída pela professora Aníbia Corsino Locatelli Braga, a professora Ana Cristina Macedo Bosco, o professor Henrique Lopes Dornelas e quem lhes fala, o professor Eduardo Manuel Val. Nossa mesa é a que leva por código 217A CEDHM 32020. E nosso tópico central para as 4 apresentações trata sobre o artigo 3, o princípio 3 da Agenda 2030. Iniciaremos as apresentações de 10 minutos, a primeira das quais será a minha, está intitulada com o título de O Direito à Saúde nas Américas, a reconfiguração da Organização Pan-Americana da Saúde à luz da teoria do constitucionalismo global. A atual pandemia Covid-19 deixou em claro, ou evidenciou, que existia um problema muito sério a tratar no marco normativo latino-americano ou interamericano, que é o tema do acesso e da efetividade do direito à saúde no nosso continente. Essa situação do déficit de acesso à saúde para as grandes maiorias da população nas Américas é anterior à pandemia, insisto nisso. Motivo pelo qual minha apresentação vai se estruturar em 3 momentos. Em primeiro, vou explicar de que se trata, o que denominamos como direito à saúde nas Américas. O segundo segmento estará direcionado a apresentar a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde nas Américas, que é nossa organização internacional regional com foco na área de saúde. E, por último, apresentarei a solução, ou uma proposta de solução, desde o ponto de vista da teoria do constitucionalismo global, que tem como autor ao professor italiano, o jurista Luigi Ferrajoli. Dentro dessa estrutura que estou colocando, vamos definir o que é esse direito à saúde. Esse direito à saúde é entendido como um direito hoje de caráter fundamental dentro do marco normativo do direito constitucional na maioria dos países das Américas. Fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e com notada clareza a partir das constituições que vão surgindo, as reformas constitucionais que vão surgindo a partir da década dos 80 do século passado, nós temos o direito à saúde em dispositivos constitucionais em quase todas as constituições do nosso continente do norte ao sul. A partir desses dispositivos constitucionais, nós criamos uma série de normativas infraconstitucionais sobre direito à saúde. O Brasil tem a gestão do direito à saúde, de alguma forma, do ponto de vista do Estado de Direito, concentrada no Poder Executivo, a partir do Ministério de Saúde, em forma específica, e conta também com um elemento que é um diferencial nas Américas, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, denominado SUS. Isso é um diferencial que o Brasil tem em relação a muitos países dentro da nossa região. Esse direito à saúde, de qualquer forma, sempre tem sido criticado em relação a qual é o grau de acesso a esse direito à saúde pelas maiorias, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, e também nos Estados Unidos. Nessa ordem, devemos declarar que talvez possa ser utilizado o voto da Corte Suprema da Colômbia quando ela define o conceito de estado de coisa inconstitucional. Ou seja, nós temos uma evidente falta e ofensa ao direito fundamental à saúde de nossa população em todas as constituições das Américas, independentemente que em quase todas elas o direito à saúde é garantido. Ou seja, nós temos disposições normativas constitucionais e infraconstitucionais, nós temos uma organização de gerência ou de gestão de saúde, porém as grandes maiorias de nossa população se encontram aleijadas em relação a esse direito fundamental. A diferença da Europa e Estados Unidos, nós nunca conseguimos na nossa história construir um estado do que foi denominado welfare state, um estado de bem-estar social
que trouxesse não só o direito à educação, o direito à moradia, mas também o direito à saúde para as grandes maiorias. Na América Latina, essa transição do Estado liberal para o Estado social nunca se concretizou em forma total e em forma completa, como, por exemplo, aconteceu na Europa. Porém, com a retomada do sistema democrático, a finais dos anos 80, na maioria dos nossos países, e com uma renovação constitucional, uma renovação do Estado de Direito Constitucional, a gente tinha a esperança de que, garantindo constitucionalmente o direito à saúde, a gente conseguisse alcançar a maioria da população com esse direito. Para colaborar com esse direito nacional, esse direito interno constitucional que estou falando, passou também a ser codificado um direito internacional da saúde. Um direito internacional da saúde a partir da Segunda Guerra Mundial, basicamente dentro do sistema das Nações Unidas e dentro do sistema das Nações Unidas com uma organização especializada, a OMS, Organização Mundial da Saúde. E nós passamos a ter um espelho regional nas Américas, que é essa Organização Pan-Americana da Saúde. Na realidade, a Organização Pan-Americana da Saúde, com o nome de Oficina Pan-Americana da Saúde, é bem anterior, é uma das primeiras organizações do mundo, ela data do ano 1902, e ela nasce dentro de um conceito, dentro de uma doutrina que foi promovida pelos Estados Unidos, que se denomina panamericanismo, ou seja, uma ideia de uma identidade pan-americana liderada pelos Estados Unidos. De fato, a sede central da OPAS, assim como foi a sede central da União Pan-Americana, estava na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos. Porém, a partir de 1947, a OPAS, a Organização Pan-Americana, ela vai se inserir dentro do sistema das Nações Unidas e vai ser o braço regional das Nações Unidas, ou seja, que ela vai ficar articulada com todo o sistema internacional de direito à saúde. Isto significa para a OPAS seguir o modelo da própria Organização Mundial da Saúde, o qual suas funções básicas são funções de informação sobre saúde, sobre doenças, formação e capacitação de pessoal da área de saúde, seja na área de medicina, na área de pesquisa, na área de enfermagem, de técnica, enfermagem, etc. E, fundamentalmente, criar um sistema de comunicação entre informação viável e cumprir com o Estatuto, o Regimento Sanitário Internacional, que permite identificar focos de epidemias ou pandemias que colocam em ameaça a saúde do mundo. Ou seja, existe uma articulação de caráter global. Podemos afirmar que se insere a OPAS e a OMS dentro do sistema, que é um sistema de governança global. Essa organização OPAS, que se centra, então, na comunicação e na formação de indivíduos em programas de desenvolvimento de saúde pública, basicamente, encontra um problema que se evidencia na pandemia. Esse problema básico está dado pelo conceito de soberania, ou seja, os estados que têm a gestão nacional de saúde, eles não repassam a informação ou tomam ações que não são ações coletivas de forma consensuada entre todos os países. E, então, os benefícios da solidariedade dentro de uma organização internacional que permitiriam aplicar protocolos uniformes para seguir políticas de saúde pública baseadas em argumentos éticos, em argumentos de saúde, são prejudicadas por essa soberania de caráter individual, de caráter nacional. Também as organizações internacionais, tanto a OMS quanto a própria Organização Pan-Americana da Saúde, se viram afetadas por posicionamentos ideológicos, com base no neoliberalismo, que impõe não só uma crítica aos organismos internacionais de caráter multilateral sobre sua eficácia e efetividade, mas também uma crítica à própria construção multilateral, que significa uma soberania de coordenação de poderes entre os estados da sociedade internacional. O neoliberalismo vai ser, de alguma forma, vai ter a paternidade dessa atual onda de nacionalismo individualista que nós temos no mundo e que talvez se caracteriza em forma clara com o governo Trump.
E aí nós temos uma evidência muito clara. Ao mesmo tempo que se cortam recursos econômicos para as organizações internacionais, como OPAS e como OMS, ao mesmo tempo que elas não têm meios de impor e colocar vínculo obrigatório nas suas recomendações, nós temos também uma resposta dos Estados nacionais sob a égide dessa linha neoliberal e nacionalista individualista, que é de diminuir as partidas orçamentárias, os recursos orçamentários para a área de saúde. Isso tem favorecido a tragédia atual, que no Brasil de hoje nos leva a contar com 150.000 óbitos no dia de hoje. Qual é a proposta do Ferrajoli com esse constitucionalismo global? Considerar que nós temos diversos níveis constitucionais. Nós temos o nível constitucional nacional, na Constituição Federal Brasileira de 88, nós temos níveis constitucionais que estão dados por uma Constituição global que estaria dada tanto pela Declaração das Nações Unidas, como também pelos pactos de direitos civis e políticos e os pactos de direitos econômicos, sociais e culturais de 1966 e o conjunto de normas internacionais sobre direitos humanos. Vai utilizar o Ferrajoli a base que está na sua obra Principia Iuris, né, do chamado conceito de bens comuns da humanidade, e vai propor uma reengenharia institucional, ou seja, reconfigurar as organizações internacionais para que elas tenham um papel mais efetivo dentro dessa regulação internacional. E um desses bens comuns pode ser, e é, tranquilamente, a saúde. A saúde é associada ao tema também do meio ambiente. Nós não podemos separar saúde e meio ambiente. E dentro dessa proposta de saúde e meio ambiente sadio, para pôr de forma tal as organizações específicas, dando maior poder a essas organizações e, de alguma forma, que essas organizações assumam uma nova representação muito mais efetiva, uma representação intergovernamental dos governos dos países, uma representação também da ciência, das grandes centros e núcleos de formação científica de reconhecimento internacional, e da sociedade civil organizada também, de forma tal que, seguindo um pouco o modelo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que é tripartite, possa se consensuar uma legislação que seja obrigatória para todos os países que integram a sociedade internacional. Porque a saúde que pode ser afetada por uma declaração pandêmica, que pode ter origem em qualquer lugar do mundo, no caso foi em Wuhan, na China, pode afetar na outra ponta do mundo a qualquer país. Então é necessário coordenar políticas de saúde públicas que defendam um bem comum da humanidade, como é a saúde. E a prova que isto é necessário é que no próprio site da OMS nós encontramos que desde o ano 2002 até a data de hoje, nós temos diversos surtos de diversas pandemias, como pode ser a pandemia do ébola, Zika, chikungunya, o SARS, o MERS, e a própria AIDS, que é um elemento central. Então, dessa forma, a proposta da Constituição da Terra, feita por o professor Ferrajoli em fevereiro do atual ano, nos permitiria trabalhar não com a ideia de utopia, de reforma internacional, mas sim com a ideia clara de efetividade concreta. O mundo passa a regular melhor a saúde nas Américas e no mundo como um todo, ou o mundo, a sociedade como um todo, cada vez mais vai enfrentar formas de morte com números tão expressivos como que estamos vivenciando no dia de hoje. Muito obrigado a todas e a todas. Acho que finalizei minha participação. Peço desculpa por ter me excedido alguns minutos. Então, a continuação, vamos ter a segunda apresentação da tarde de hoje, a cargo de Nívia Corsino Locatelli Braga, que leva por título pela consecução dos objetivos perpectados pela Agenda 2030 com foco na ética do cuidado. Então, Nívia, por favor, tua apresentação. Olá, inicialmente gostaria de dizer que é um prazer estar participando da segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, Agenda 2030, um novo capítulo para o desenvolvimento dos direitos humanos,
Ano passado, tive o prazer de apresentar 2 trabalhos de forma presencial na Casa da Cultura de Coimbra, e esse ano estamos participando desse novo formato virtual por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Pois bem, dando sequência aos estudos e reflexões que permeiam essa mesa redonda, passo a apresentar meu trabalho científico intitulado Pela consecução dos objetivos prospectados pela Agenda 2030, com foco na ética do cuidado. O objetivo do trabalho é analisar de forma crítica as acentuadas desigualdades sociais que foram densificadas pela política neoliberal que tem prevalecido no século XXI, incorporada pelo mercado ocidentalizado internacional que opera na lógica do capital, em busca da maximização do lucro em detrimento do desenvolvimento humano e da efetivação de políticas públicas voltadas para a comunidade e para a consecução do bem comum. Trata-se, assim, de um chamado à reflexão sobre o estado de coisas inconstitucionais atuais e a necessidade de utilização da ética do cuidado, tendo como referencial teórico o filósofo Leonardo Boff, uma referência na temática da ética do cuidado. O autor aponta que temos evoluído muito em termos tecnológicos, científicos, porém temos involuído do ponto de vista da moral e da ética. Vivemos, na atualidade, uma crise financeira e social sem precedentes, que está sendo agravada pela situação de pandemia que enfrentamos. Exemplo disso são as relações de trabalho, que estão cada vez mais precarizadas, com um crescente número de pessoas desempregadas, de pessoas na informalidade e de pessoas em situação de desalento. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no segundo trimestre de 2020, apontou uma taxa de desemprego de 13,3%, quantidade recorde, com o menor número de pessoas com carteira assinada, atingindo 12,8 milhões de pessoas desempregadas e com um fechamento de 8,9 milhões de postos de trabalho, o que demonstra que a política neoliberal no país está causando sofrimento humano, desalento e não está atrelada à ética do cuidado e à alteridade tão necessária nos dias atuais. O autor aponta que chegamos no cenário em que as escolhas pautadas pela política neoliberal estão colocando em xeque a própria existência humana, estão colocando em xeque os valores básicos da humanidade que estão sendo rechaçados. Nesse sentido, é necessário atrelar teoria e prática. Isso não se deve ocorrer somente por meio da razão. É necessário retomar o sentimento de coletividade que nos une como humanos. Fica, então, essa reflexão tão necessária nos dias atuais, em que as relações humanas estão sendo objetificadas. É preciso ressaltar que a ética do cuidado só se efetiva por meio do exercício da solidariedade, da responsabilidade, da compaixão e da autolimitação. Assim, encerro essa apresentação buscando trazer uma reflexão sobre a necessidade de incorporação na atualidade da ética do cuidado, visando a consecução do objetivo número 3 da Agenda 2030 para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. É necessário repensar e redimensionar os valores básicos da humanidade, com foco no princípio nuclear da dignidade da pessoa humana que está incerto na Constituição da República Federativa do Brasil. Adotando também como matriz teórica o autor Joaquim Herrera Flores, que fala da efetivação dos direitos humanos na atualidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Níbia, por essa brilhante exposição. Passamos à nossa terceira comunicação da tarde de hoje, a cargo da professora Ana Cristina Macedo Bosco, com o título Direitos Humanos e Educação, uma análise à luz da Agenda 2030. Olá, é um prazer estar presente aqui, mesmo que digital, na segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. A parte da minha pesquisa se deu
pelos direitos humanos à educação, né, com base no momento de desafio democrático, econômico e histórico vivenciado nos dias atuais no cenário internacional. As indagações acerca dos direitos humanos à educação trata-se de uma junção de normas e consequente surgimento da necessidade de reconhecimento destes direitos, que já foram admitidos por diversos documentos internacionais e agora implementado pela Agenda de 2030. O Direitos Humanos, ele trata-se de uma convenção cultural, de acordo com o pensamento de Herrera Flores, dando continuidade ao pensamento exposto pela minha colega Nívia, trata de uma convenção cultural que utilizamos para introduzir uma tensão entre direitos reconhecidos e práticas sociais, que buscam seu reconhecimento ou outro procedimento que garanta algo que é ao mesmo tempo exterior e para as normas internas. Então, ainda os direitos positivados passam a ser resultado de tantas, né, ao início da conquista e não finalização dessa luta. Então, passa a ser o início de uma busca, a partir da positivação, é apenas o início dessa luta. Então, se analisarmos a atual situação de crise econômica severa mundial, é perceptível que alguns países ficarão na retaguarda do avanço técnico, científico e educacional, sendo que ainda é bem mais agravante, é bem pior, quando se trata do analfabetismo digital, que é o modelo em que, em tempos de pandemia, a gente vem utilizando, né, para tentar dar continuidade ao ensino de forma remota. Então, é impossível não questionar a estrutura político-social quando o tema de direitos humanos e educação vem à tona. Então, em linhas gerais, a educação é baseada na capacitação do ser humano em desenvolver um senso crítico e adquirir dignidade, uma visão geral, global e o desenvolvimento do respeito ao próximo, a necessidade de uma base familiar, né, capaz de contribuir com o desenvolvimento do respeito pelos direitos humanos e fundamentais, das liberdades e garantias, e a manutenção dessa paz, que também é proposta na Agenda de 2030. Então, existem relatos que, desde 1921, a ONU reconhece o direito à educação obrigatória e gratuita, relacionado a um trabalho infantil, porém, é impossível não deixar de fazer esse link, como a própria fala do professor Eduardo Val, que refere a uma ligação de fome, miséria e direito à alimentação, direito à saúde e à educação. Então, é importante, eu ressalto aqui a importância de tratar a Segunda Guerra Mundial como um destaque dos direitos humanos, né, que após grandes atrocidades, e resultaram em um documento, esse documento que eu ainda menciono, é apenas a afirmação, a positivação e o início de uma luta, né? Na época, a restauração, na época do pós-Segunda Guerra Mundial, a restauração do direito internacional era uma grande preocupação. Então, o grande passo para o reconhecimento dessa proteção internacional, né, de acordo com a Declaração de 48, ele vem com um teor no seu artigo 26, que trata que todo indivíduo, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. E a instrução ela vai promover a compreensão, a tolerância, a amizade entre as nações e os grupos raciais ou religiosos. Então, tem um cunho um fundo muito necessário e muito bem fundamentado nessa documentação, que é implementada posteriormente, né, dentro do protocolo, do Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, Social e Culturais, de forma bem explicativa e pontual, né, que os estados signatários do presente pacto eles vão reconhecer o direito de toda pessoa à educação, né, e que vão dar desenvolvimento à personalidade e um sentido de dignidade, e deve fortalecer, né, o respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, a educação ela deve capacitar os indivíduos, né, de participarem efetivamente de uma sociedade livre, de favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade, né? A necessidade, a amizade, na verdade, essa busca dessa paz entre os grupos raciais, étnicos, religiosos e promover essas atividades das Nações Unidas em prol da busca da paz, que isso é reafirmado pela Agenda de 2030. Então, a Convenção
relativa à luta de discriminação dada pela Unesco, ela também teve uma contribuição, eu pondero esse documento porque ela também teve uma contribuição nas questões pontuais acerca da discriminação no âmbito educacional, que eu acho bem interessante tratar as questões de raça, religião e outros tipos de discriminação, com o intuito que o indivíduo não desconsidere ou mesmo dificulte a preservação da natureza, da educação, na preservação do direito à educação. Então, percebe-se que tem essa importância e existem decisões já pacificadas acerca do tema, já se reconhece o direito à educação, mas vários questionamentos, né, de acordo com diversas realidades educacionais, levam-se em consideração a ordem econômica, cultural, social e pedagógica. Então, esse trabalho a gente trouxe também não só esses questionamentos, mas isso resulta na diminuição da pobreza extrema e a obtenção do mundo próspero. Então, isso é incluído, né, na Agenda de 2030, nos Objetivos para Desenvolvimento Sustentável e a necessidade dessa educação com a redução, na verdade, das desigualdades. Então, de acordo com o FEAJ, a diversidade de identidades individuais e a igualdade de oportunidades, ela vem acompanhada dessa ideia de diversidade, de misturas de raças, cores e identidades, também necessárias, né, para serem analisadas de acordo com essa necessidade de educação. Isso vem para implementar e reduzir as desigualdades. Então, a pesquisa aqui apresentada, ela possui como problemática a determinação do acesso de qualidade à educação em todos os níveis, além dos cuidados de saúde e proteção social assegurados. Mas, diante do cenário de pandemia, Brasil e Portugal, como parte dos países de língua portuguesa, o seguinte questionamento é feito na pesquisa: como resgatarão o crescimento qualitativo educacional para conseguirem cumprir essa agenda prevista para 2030? A atual situação mundial, com a economia global totalmente afetada, a economia totalmente abalada, adicionada à incapacidade de alguns países em controlar mortos e doentes pelo novo coronavírus, dificulta a influência da continuidade da educação de qualidade, o que pode realmente afetar o cumprimento da agenda. Então, o objetivo proposto no estudo é analisar esses possíveis impactos provocados na educação em tempos de pandemia e já um desafio dos tempos normais, né, que já era um desafio dos tempos normais, e as formas para que a agenda seja menos afetada e consiga ser completada. Então, como possível hipótese, a Unesco apresentará soluções para a recuperação, né, desse tempo, sem que exijam um comprometimento na validação dos direitos à educação. Ainda, fizemos análises bibliográficas de forma descritiva, buscamos observar, descrever, classificar e analisar. E ainda, para finalizar, o direito à educação tem um caminho longo e complexo para seguir até atingir um patamar louvável. A sala de aula é o local que se percebe os maiores problemas, mas também é um lugar de esperança e possibilidades infinitas. Educação faz parte do direito indispensável para o desenvolvimento. Muito obrigada. Obrigado, Ana Cristina. Fechamos as nossas comunicações com o professor Henrique Lopes Dornelas, que vai falar sobre seu trabalho, Análise do Princípio da Precaução pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção do meio ambiente como direito humano. Então, Henrique, com você está a palavra. Muito boa tarde. Um prazer participar da segunda conferência euro-americana para o desenvolvimento dos direitos humanos, em dar cumprimento à Agenda de 2030. O tema do meu trabalho, que o objeto de estudo, foi a análise do princípio da precaução pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na proteção internacional do meio ambiente como um direito humano de terceira dimensão, terceira geração, atrelado aos ideais lá da fraternidade, da Revolução Francesa. O direito ambiental é um conjunto de regras e princípios que tem o objetivo da preservação do meio ambiente para gerações atuais e para gerações futuras,
tendo um nítido caráter intergeracional. E a proteção do próprio bem jurídico, né, trata-se de um bem jurídico transnacional, né, sem fronteiras, né, e o próprio direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, né, faz parte do catálogo dos direitos humanos de terceira dimensão, né, como eu disse, atrelados aos direitos da fraternidade e solidariedade. Especificamente no Brasil, né, o direito ambiental ele foi inserido em um capítulo específico da Constituição Federal, num artigo específico da Constituição Federal, que é o artigo 225 caput, né, que estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, sadia qualidade de vida, que impõe-se ao poder público e à própria coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Né? Aí denota-se, né, a obrigatoriedade da intervenção do poder público em fazer a defesa do meio ambiente e também a coletividade, né, para a preservação, né, do meio ambiente para as gerações presentes e para as gerações futuras, né, com caráter intergeracional. Em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, não contém de forma direta a proteção ao meio ambiente, mas foi feito de forma indireta ou reflexa quando se dá a proteção do direito à vida e integridade pessoal. Não há que se falar, né, de proteção do direito à vida e da integridade das pessoas sem a preservação do meio ambiente, visto que o meio ambiente, né, ele não se refere somente ao meio ambiente natural, né, pois nós temos a proteção do meio ambiente cultural, né, do meio ambiente do trabalho e do meio ambiente artificial construído, né, o meio ambiente das cidades. A própria questão do meio ambiente, né, envolve uma proteção ampla, né, engloba diversos fatores, né, não só a proteção ambiental ligado à questão florestal, a proteção vegetal, da fauna e flora, mas também a proteção do homem no meio ambiente da cidade, a proteção da vida humana no meio ambiente do trabalho e a proteção da questão do meio ambiente cultural e da preservação e manutenção de todas as atividades culturais e artísticas de uma determinada sociedade. A questão da inserção, né, da proteção ao meio ambiente na Convenção Americana de Direitos Humanos se deu de forma adicional, através do protocolo adicional à Convenção, né, o denominado Protocolo de São Salvador. O objetivo do trabalho, analisar a questão do direito ambiental e a aplicação do princípio da precaução, que é um princípio muito importante, né, voltado para o direito ambiental, dentre dos inúmeros princípios que fazem parte do direito ambiental. E também analisar o entendimento do referido princípio pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, por meio da opinião consultiva 2317, né, de 15 de novembro de 2017, solicitada pela República da Colômbia. Né, tratou-se de um trabalho teórico, né, com revisão de literatura, análise de documentos, né, dos tratados e convenções, regulamentos, entre outros. Através do trabalho, né, através dessa revisão de literatura, dos estudos de documentos, análise de documentos, podemos chegar a algumas conclusões. Essa questão do princípio da precaução. O princípio da precaução ele é empregado diante da incerteza científica em decorrência de um risco não mensurado e não comprovado. Né? Qualquer atividade que cause um risco que não seja conhecido ou que exista uma incerteza acerca do emprego de determinado medicamento, de determinado produto no meio agrícola, você não sabe as consequências a longo prazo, né, de que esse produto, essa substância vai causar ao meio ambiente e à população humana, aplica-se o princípio da precaução. Adotam-se medidas precaucionárias. Né? Isso exige o quê? Maior investimento em pesquisa
e maior desenvolvimento tecnológico para ter o controle dos próprios riscos criados pelo desenvolvimento humano, né, pelo desenvolvimento da própria tecnologia. Então, o estudo da precaução, ou o princípio da precaução, ele não visa bloquear, né, o emprego de novas tecnologias, de novos produtos no mercado, mas, ao mesmo tempo, ele visa o estabelecimento de novas pesquisas para que os riscos possam ser minorados e, diante da incerteza, fomentar mais pesquisa para proporcionar maior segurança, né, e o menor impacto no meio ambiente. Então, tem determinadas atividades pela incerteza do risco, né, pela incerteza do dano que possa ser causado ao meio ambiente, né, elas devem ser analisadas, né, e sopesadas, e, em determinado momento, não aplicar determinado produto, determinada substância, visto que é necessário que mais estudos acerca daquele assunto. Então, o que se constatou-se? Né? O que foi analisado? Que o princípio da precaução, né, de acordo com a abordagem da Corte Interamericana, nessa opinião consultiva 2317, né, especificou-se que o princípio, né, o conteúdo do princípio refere-se às medidas que devem ser adotadas em casos onde não existe uma certeza científica sobre o impacto que uma determinada atividade pode ter no meio ambiente. Verificou-se também que o princípio da precaução foi incluído em diversos tratados internacionais sobre proteção ao meio ambiente, em diferentes âmbitos, né, destacando-se a Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que foi ratificada por todos os Estados-membros da OEA. Foi também, né, verificado, né, que houve a questão do Convênio de Estocolmo, né, sobre poluentes orgânicos persistentes, que foram ratificados por 32 Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, e também pelo Convênio sobre a Diversidade Biológica, ratificado por 34 Estados-membros. Então, diversos Estados-membros da OEA, por meio de sua normatividade interna, né, pela legislação interna de cada país, né, e principalmente pela jurisprudência, as decisões de seus respectivos tribunais, incorporaram o princípio da precaução, né, e dessa forma foi expressamente incorporada a legislação de estados como Antigua e Barbuda, Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, México, República Dominicana, Uruguai e Brasil. Igualmente, os tribunais superiores do Chile e Panamá reconhecem a aplicabilidade e obrigatoriedade do princípio da precaução. Por fim, né, nessa opinião consultiva, né, o que foi advertido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Advertiu que os diversos tratados internacionais contêm o princípio da precaução, né, e que o conteúdo da precaução ele vai sofrer uma variação de acordo com o instrumento que o consagra, defendendo a sua aplicação para a proteção ambiental no âmbito, né, dos diversos países que compõem a Organização dos Estados Americanos para a preservação do meio ambiente, né, que se coaduna também, né, com a questão da Agenda de 2030, né, que a questão da preservação do direito à saúde não pode estar afastada, né, da questão da preservação do meio ambiente, e, notadamente, da aplicação de seus instrumentos, que é o princípio da precaução, no qual, diante de uma incerteza, né, em relação a uma determinada atividade que vai causar um impacto no meio ambiente, é necessário determinar pesquisas e análise cuidadosa, né, daquela atividade, para ver qual o impacto que possa ser causado e, diante da incerteza, adotar medidas precaucionárias, visto que a proteção do meio ambiente não se trata somente para a proteção da qualidade de vida, sadia qualidade de vida para gerações presentes, mas também para gerações futuras, visto, né, a característica do seu caráter intergeracional. Muito obrigado. Com a finalização da exposição do professor Henrique, terminamos esse ciclo de 4 apresentações a cargo dos membros da mesa, em que trabalhamos o
artigo número 3º, princípio número 3 relativo à educação, à saúde, questões relativas à ética e questões relativas ao meio ambiente como elementos centrais da relação entre direitos humanos e desenvolvimento, conforme determinado na própria Agenda 2030. Agradecemos a todos e todas por ter nos ouvido e esperamos que isto permita fomentar um bom debate.